Ouço suas histórias. Escuto todas as tardes no rádio, desde quando criança. Principalmente nas viagens com os meus pais para o Pará, lá em Conceição do Araguaia, para visitarmos meus avós. Íamos sintonizando você durante todo o caminho. Olha aí, naqueles tempos, não é, em que eu era criança ainda, e íamos para o Pará, Conceição do Araguaia. Lembro-me uma vez, estávamos chegando, era noite, e sei que acordei no carro e meu pai estava ouvindo uma carta da saudade. Teve um trecho da carta que você contou que eu nunca me esqueci, nunca foi apagado da minha mente. Eu estava dormindo na viagem, já chegando lá em Conceição de Araguaia, quando eu acordei e meu pai estava ouvindo o seu programa, ouvindo a carta da saudade. E você dizia assim, e de repente ele estava no caixão, abriu os olhos e fixou o olhar justamente nele. Nessa hora, eu que estava dormindo e estava acordando, quando escutei você falando, e de repente ele estava no caixão, abriu os olhos e fixou o olhar justamente nele. Eu era pequeno. Nessa hora eu dei um pulo e deu-me a impressão que alguma coisa de outro mundo estava fixando o olhar em mim. E de repente, ele que estava no caixão, abriu os olhos e fixou o olhar justo nele. Então hoje eu vou contar a minha história, a minha saudade. Uma história impressionante que aconteceu com a minha mãe quando ela era criança, mas que nunca me canso de pedir para ela contar cada vez que eu fico intrigado. Mas também é uma carta de saudade dos meus avós. Tudo aconteceu lá no final dos anos 50, início dos anos 60. Minha mãe devia ter entre 5 e 6 anos de idade e vivia com a família na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro. Vivia ela, meu tio, minha tia e meus avós. Nessa época, meu avô havia vendido umas terras que possuía e estava vivendo na cidade até aparecer uma oportunidade de negócio, já que em Frutal ele tinha muitos conhecidos e parentes por ali. Eles iam tocando a vida, mas meu avô, como era fazendeiro, não se acostumava com a vida na cidade. Sempre preferiu o ar puro do campo, os afazeres da fazenda, apartar bezerros para tirar leite das vacas, tratar os porcos. Minha avó adorava o trato das galinhas, fazer comida no fogão a lenha. Lembro inclusive das panelas de alumínio, as panelas da minha avó de alumínio, brilhando no sol de tão limpinhas, até ofuscava a vista de tão limpinhas, sabe, ela dizia assim, vamos arear as panelas. Então as panelas ficavam areadas, panelas de alumínio, brilhando no sol de tão limpinhas. Enfim, até que um dos amigos do meu avô, Miguel, tinha uma fazenda próxima a um distrito de Frutal chamada Água Santa, em que a mãe dele morava sozinha, já que o pai havia falecido. E os irmãos foram casando e mudando dali para outras cidades. Miguel foi o último a sair de lá, já que era o mais apegado à mãe. E como era uma família de posses, quando o pai morreu, cada um ficou com um bem. E aquela fazenda ficou para Miguel. Como Miguel era apegado à mãe, a Dona Maria, e morava ali perto, ia todos os dias visitar a mãe. Lá tinha um caseiro que a mãe nunca foi com a cara. A mãe sempre dizia para o filho que sentia arrepios cada vez que tinha que falar com aquele caseiro, cada vez que tinha que falar com aquele homem. Mas o filho Miguel sempre tentava apaziguar, dizendo para a mãe, que é isso, mãe? É impressão da senhora, mãe. Que é isso, mãe? E que seria difícil ela ficar ali na fazenda sozinha, porque ela chegou a dizer que ela preferia ficar sozinha na fazenda do que com aquele caseiro. E o filho dizia, que é isso? Que bom ter um caseiro por aqui. Além do que, ele fazia
fazia os trabalhos braçais, como cuidar dos porcos, das galinhas, roçar, carpir, tirar leite, enfim, todos os serviços de uma fazenda. Ele dizia: mãe, para de bobeira, o caseiro está fazendo o trabalho dele, mãe, para de ficar imaginando coisas, sabe? Quando o pai de Miguel morreu, a mãe ainda era muito nova e acabou arranjando um namorado. Mas com isso era muito mal vista. Então ela acabou deixando o amante em... Naquele tempo, falar a verdade, naquele tempo, quando uma pessoa arranjava um namorado, viúva ainda era aceito, mas se era uma mulher separada, era muito mal vista. Então, e ela arranjou esse namorado. As pessoas achavam que a pessoa ficava viúva, tinha que ficar viúva para sempre. Casou, era só uma vez. E ela arranjou um namorado. E com isso, era muito mal visto. Ela deixou o amante em segredo e foi levando o relacionamento na surdina, escondido. O tempo foi passando e Dona Maria, muito geniosa, vivia falando que não estava satisfeita com o trabalho do caseiro, que queria mandá-lo embora, que isso e que aquilo. Até que um dia estava conversando com a cunhada, quando chega o namorado. Vamos dizer assim, não, amante não, namorado. Cumprimenta as duas como se fosse uma visita, para que a cunhada não percebesse que ele tinha alguma coisa com Dona Maria. Dona Maria oferece um café. E ficam os três ali conversando, ela, a cunhada e mais essa visita. Então, para que ninguém percebesse que aquela visita não era bem uma visita, era o namorado da Dona Maria, Dona Maria ofereceu um café e ficam os três conversando, até que Dona Maria olha pela janela e vê o caseiro fazendo alguma coisa que ela não gostou. Ficou irritada, virou para a cunhada e virou para a visita, vamos dizer assim, pro namorado, e falou: olha, é agora que eu vou mandar esse homem embora. É agora que eu vou mandar esse homem embora. Mas vou mandar agora. E foi lá para fora e começou a enxotar o caseiro, uma coisa que ela já tinha vontade de fazer há muito tempo, que ela já vinha falando para o filho Miguel que botava panos quentes, Miguel que apaziguava, mas agora ele fez uma coisa que ela não gostou, é agora que eu vou mandar esse homem embora. Foi lá e enxotou o caseiro, e depois descobriram que esse caseiro, na verdade, olha, descobriram ser um feiticeiro dos bravos. Bem que ela tinha alguma coisa com o caseiro, ela se arrepiava quando viu o caseiro. Depois que ela enxotou o caseiro, expulsou o caseiro, é que descobriram ser ele um feiticeiro dos bravos. E o caseiro foi em direção às terras ao lado, onde Miguel tinha uma casa construída, que era o filho da Dona Maria. E o namorado, o amante, sei lá, nervoso, interveio. O que é isso? Não vai fazer com esse homem não, larga disso agora, o que é isso? E começou a discutir com a namorada, com a Dona Maria, né? Até que ela fala: olha, eu faço o que eu quero, ainda mais no que é meu. E você não se atreva, falou pro namorado, porque ela foi com muita brutalidade pra cima do caseiro. Vai embora, vai embora, vai embora, eu não suporto você. Aí o namorado quis intervir: o que é isso? Não faz isso com esse homem não, larga disso agora, Maria. E ela então disse: eu faço o que eu quero, ainda mais porque aqui é meu. E você não se atreva, pois você não é homem suficiente para me impedir de fazer as coisas, muito menos tomar uma decisão por mim. Falou isso na cara assim pro namorado, pro amante, né? O amante se sentiu diminuído. O amante se sentiu humilhado. Realmente, ela estava na propriedade dela, mas ela foi muito petulante, ela foi muito arrogante. Da maneira que ela enxotava o caseiro, ele achou que era muita humilhação para o caseiro e quis intervir. Ela diz: aqui quem manda sou eu. Você não é homem para me impedir de eu fazer aquilo que eu quero, muito menos tomar uma decisão minha. Envergonhado, o namorado, o amante, foi tomado pela raiva. Voltou ao casarão, pegou uma faca que estava em cima da mesa e partiu para cima de Dona Maria. Mas ela, Dona Maria, conseguiu fazer a faca cair no chão.
Nesse momento, a cunhada pula entre os dois, tentando segurar o amante, que para a cunhada é uma visita. Para a cunhada é apenas uma visita que veio ali. Ela não sabe que os dois têm um relacionamento. Ela tenta então segurar o amante, pois viu que Dona Maria tentava estancar um sangue em sua mão. E o amante aproveitou para pegar a faca novamente. A cunhada partiu para cima do amante de Dona Maria, que ela pensava ser uma visita, e disse: corre, Maria, senão ele te mata. Corre, Maria, senão ele vai te matar. Os três foram brigando pela casa, até que Dona Maria consegue correr para fora do casarão, mas ouve a cunhada gritar por socorro. O amante, impedido pela cunhada, acabou esfaqueando a cunhada. E Dona Maria volta para socorrer a cunhada, quando leva então uma facada na barriga do amante. Dona Maria tira a faca e consegue acertar no pescoço do amante. Olha, tudo aconteceu por uma coisa, um detalhe: ela não ia com a cara do caseiro, ela não suportava o caseiro. Falou várias vezes para o filho Miguel que queria mandar o homem embora. O filho Miguel foi contornando, pondo panos quentes, apaziguando, mas teve lá uma coisa que ele fez num dia em que ela estava sozinha, estava com a cunhada. Chegou o namorado, o amante, que ninguém sabia que era amante. Ela colocou aquilo na surdina, chegou lá como se fosse uma visita, e nisso o caseiro faz alguma coisa que ela não gosta, e ela o expulsa, o enxota. O namorado intervém e diz: não faz isso, poxa, não precisa tratar essa pessoa dessa maneira. No que ela diz: aqui quem manda sou eu, você não vai dar ordem aqui não, tipo assim, né? E eu tomo a decisão. E isso fez com que ele se humilhasse muito, que se sentisse muito humilhado, tanto que ele pegou a faca e partiu para cima dela. A cunhada interfere. Bom, a confusão se estabeleceu. Os três foram brigando pela casa, até que Dona Maria consegue correr para fora do casarão, ouve a cunhada gritar por socorro, o amante a havia esfaqueado. Dona Maria volta para socorrer a cunhada, leva uma facada na barriga do amante. Dona Maria tira a faca e consegue acertar no pescoço dele. Miguel, que estava na outra casa, resolveu ir até o casarão para pegar um trator. E quando chega, se depara com a tia morta, próxima à porteira, a mãe e aquele amante, uma visita, né, mortos na entrada do casarão. Quer dizer, eles se mataram entre eles. Com esse reboliço todo, familiares e amigos, incluindo o meu avô e minha avó, são comunicados. E como na época não havia serviço funerário, quem limpava os corpos eram os próprios familiares. E foi minha avó que deu banho na mãe de Miguel, devido à proximidade das famílias. Passado tudo isso, Miguel mandou então o caseiro embora, em respeito à mãe que não gostava dele, mandou ele embora e chamou os meus avós para morarem na fazenda, até Miguel decidir se vendia ou então o que fazer com a fazenda. A família de minha mãe permaneceu na fazenda por 8 meses. E durante os 8 meses, coisas estranhas aconteceram. As casas de fazenda antigamente eram feitas de tijolos e barro, formando paredes de fora, formando as paredes de fora, e por entre as paredes de tijolos com madeira até certa altura, como não tinha laje, ficava sempre um vão entre o teto e as paredes dos cômodos que davam para uma cozinha aberta com um fogão a lenha e as espaçosas janelas largas. Então eram assim. As casas de fazenda antigamente eram feitas de tijolos e barro, formando as paredes de fora, e por dentro as divisórias eram de tijolos com madeira, até uma certa altura. Como não tinha laje, as paredes iam até o teto e as paredes dos cômodos que davam para uma cozinha aberta com um fogão a lenha e as espaçosas janelas. Após alguns dias morando ali, eles
começaram a ouvir passos dentro de casa, em cima do telhado. Ouviam as janelas baterem com frequência, como se alguém pegasse uma vassoura de coqueiro e batesse do lado de fora das janelas. Um dia meu bisavô foi visitar meus avós. E naquela noite, que nem os grilos cantavam, meu avô ouviu passos de chinelo irem até a sua porta e perguntou: "Pai, é o senhor?" E ele responde: "Não, estou deitado no sofá." Ficou então comum sair, fechar o casarão e, ao voltarem, encontrar todas as janelas escancaradas e as portas abertas. Assim, isso foi acontecendo. Um dia, estava minha mãe e meu tio e minha tia sentados na beirada da porta principal do casarão, quando ouviram alguém os cumprimentando: "Bom dia, Adolfo. Bom dia, Dinair. Bom dia, Carmelita." Os três responderam bom dia. Mas quem foi que disse bom dia? Quando olharam, não havia ninguém. E deram um bom dia para o Adolfo, deram um bom dia para Dinair, deram um bom dia para a Carmelita. Mas quem foi que deu bom dia? Olharam de lado, olharam para frente, para trás, cadê? Certo dia, meus avós foram apartar o gado. Foram separar os bezerros das vacas. Na volta, pegaram mangas. Quando ouviram gritos desesperados vindo lá do casarão, minha avó largou tudo no chão, saiu correndo. E quando chegou lá, estava o meu tio muito tranquilo, tocando viola. Ao virar as costas, ela viu um vulto de um homem sair correndo e entrar na casinha que tinha nos fundos do casarão. Ela correu para lá e quando abriu a porta, nada, ninguém. Sim, naquele dia fazia um sol bonito. Minha avó foi passear pelo terreno. O tempo fechou, começaram a cair gotas de água e ela voltou para casa. Como as janelas estavam abertas, minha avó falou para a minha mãe falou para minha avó: "Vou fechar todas as janelas." E saiu correndo. Mas quando entrou no quarto principal, ela soltou um berro e saiu correndo para minha avó e disse com a voz trêmula: Mãe, eu vi, mamãe, eu vi a mãe do Miguel e um homem caídos em cima da cama da senhora. E o moço, mãe, olhava para mim. Já a mãe do Miguel tinha os olhos fixos, parados, olhando para mim, olhando para o telhado. A minha mãe, que era pequena e nem sabia o que tinha acontecido ali, ficou assustada. E depois ela descreveu com exatidão as roupas que eles estavam, e eram as roupas do dia do crime. Com detalhes do cinto de couro, com o formato da fivela que o amante usava e tudo. Foram 8 meses de muitos acontecimentos, sabe? De acordarem ao meio da noite e vultos andando na casa, até que os meus avós optaram por sair de lá e voltar para a cidade. Sei que a vida é muito mais do que a gente vê. São mistérios difíceis de explicar, mas que eles existem, existem. Portanto, todas as vezes que eu ouço contar histórias de fantasma, histórias de mistério, histórias de almas do outro mundo, espíritos do outro mundo, me dá um frio na barriga, seguido por um arrepio na nuca, porque eu vivenciei momentos assim naquela fazenda, naquele casarão por onde moramos por 8 meses. Quando 8 meses depois não deu mais para viver ali, fomos embora. E todas as vezes que acontece de eu sentir um frio na barriga e um arrepio na nuca, eu faço imediatamente uma oração. Porque nós nunca sabemos quem está nos vigiando, quem está nos acompanhando. De repente um vulto, de repente uma voz, de repente uma janela que bate, uma gaveta que abre, uma porta.
desde os tempos em que viajava com os meus pais para o Pará, em Conceição do Araguaia, em que pela primeira vez, acordando na viagem, já chegando em Conceição do Araguaia, meu pai ouvindo a carta da saudade, e o Eli Correia narrou exatamente assim, e de repente, ele que estava no caixão, abriu os olhos e fixou o olhar justo nele. E era assim que nós víamos naquele casarão a mãe de Miguel, o seu amante, a sua cunhada, inclusive na cama, aquele casal, exatamente como morreram, exatamente como estavam vestidos no dia em que um matou o outro, porque ele, o amante, que foi defender o caseiro na hora de ser despedido, recebeu uma resposta muito dura de Dona Maria, recebeu uma resposta muito dura, mas dura mesmo, que ele se sentiu humilhado a ponto de ir lá pegar uma faca. E ao pegar a faca, entrou entre os dois a cunhada. A cunhada foi a que foi atingida. E ao gritar por socorro, Dona Maria vem socorrê-la. E é quando então o amante atinge também Dona Maria, já tinha atingido a cunhada. Dona Maria consegue tirar a faca e cravar no pescoço do amante. Os três morrem, os três. Olha, eu faço o que eu quero ainda mais do que é meu. E você não se atreva, pois não é homem suficiente para me impedir de fazer as coisas, muito menos tomar uma decisão por mim aqui no que é meu. Falando isso pro amante. O amante falou, ah é? Ah é? Sabe, petulante, arrogante, foi lá, pegou uma faca. E aí começou um crime naquela fazenda, onde três morreram. Um matou o outro e antes o amante tinha matado a cunhada. E aquelas almas, aqueles espíritos permaneceram principalmente ali no casarão, onde tudo aconteceu. Eram passos, eram portas, eram janelas, eram vozes. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Dinair. Bom dia, Carmelita. Bom dia, mas quem foi que deu bom dia para nós? Cadê? Vultos, vozes, passos. Imagine aquele casarão na fazenda, à meia-noite. Os barulhos da noite. Os espíritos perturbados. O assombro. O medo. Foram 8 meses de muitos acontecimentos. Vultos vagando pela casa de Dona Maria, da cunhada, do amante. Por fim, decidiram que não dava para ficar mais ali e voltaram para a cidade. A vida é muito mais do que a gente vê. São mistérios difíceis de explicar, mas eles existem. E todas as vezes que eu ouço uma história que fala de almas do outro mundo, de espíritos perturbados, eu sinto um frio na barriga, seguido por um arrepio na nuca. São seres de outros planos tentando se comunicar. É quando eu faço uma oração e peço para que o Espírito
que vaga como alma penada, encontre o seu lugar de paz, o seu lugar de luz. Nunca sabemos quem está nos vigiando. Me chamo Guelcia Crusco, e moro em Limeira. Vou contar aqui a história que aconteceu comigo há 8 anos atrás. Uma história arrepiante. Todos estejam preparados. Todos estejam preparados. É uma história arrepiante. Aconteceu comigo há 8 anos atrás. Eu sempre passava em frente a um brechó chique, de roupas usadas, mas nunca tive coragem de entrar nesse brechó. Até que, numa certa ocasião, eu estava com um pouco mais de tempo, tempo livre, e decidi entrar naquele brechó, conhecer aquele brechó e talvez, quem sabe, comprar alguma coisa. Então, eu, passando pelo brechó, entrei, fui muito bem recebida pela dona do brechó e passei um tempo vendo as roupas. Mulher tem costume de olhar roupa por roupa, não é? E eu tinha gostado muito das roupas. Sim, aquelas roupas que eu estava vendo nas araras. Mas algo me chamou a atenção. Em uma das prateleiras havia um boneco de um palhaço. E eu achei lindo aquele boneco. Eu gostei muito daquele palhaço. Um palhaço com um sorrisão que ia até aqui. Sabe aquele sorriso do palhaço que vai até aqui? Um olhar tão terno, um olhar assim tão amigo. Eu perguntei para a dona do brechó se o boneco do palhaço era decoração da loja ou se estava à venda. Ela respondeu: ele está à venda também. Bom, depois de passar algum tempo na loja, comprei algumas peças de roupa e decidi comprar o boneco do palhaço. Decidi comprar também o boneco do palhaço. Achei tão bonito, achei tão legal. Cheguei em casa toda feliz com as roupas que eu comprei no brechó. Não foram muitas, algumas peças apenas, mas muito feliz com o palhaço. E logo arrumei um cantinho no meu quarto para colocá-lo. Bem, na semana que eu levei ele para casa, olha, eu estava tão feliz pelas roupas que eu comprei e pelo palhaço que estava ali naquele cantinho do quarto, sempre sorrindo, aquele sorriso, largo, aquele sorriso. Até que 2 semanas depois, eu comecei a ter vários sonhos. Sonhos não, eu diria pesadelos com o palhaço. Era sempre em sonho, mas parecia tanto que era real. Sabe quando o sonho é tão real? Era sonho, mas parecia tão real. Nos meus sonhos, ele estava sempre em pé ao lado da minha cama. Eu deitada e ele ficava me olhando. Só que no meu sonho, o olhar dele não era aquele olhar que eu via nele. Um olhar terno, um olhar gostoso, um olhar amigo. No meu sonho, era um olhar maligno. Era um olhar cheio de ódio. Mas o que me chamava a atenção era a risada macabra e aterrorizante Eu acordava assustada. Eu acordava toda suada.
o coração acelerado, quase sem fôlego. Eu acordava mesmo em pânico, como se aquilo fosse real, como se aquela gargalhada ainda ecoasse no quarto, ecoasse na minha cabeça. E quando eu olhava para o palhaço, ali naquele cantinho do meu quarto, ele parecia tão inocente. Ele me olhava com um olhar tão assim, gostoso. O sorriso dele era um sorriso... Ele não me causava medo. Aquele palhaço que eu comprei e coloquei naquele cantinho do quarto, ele não me causava medo. Ao contrário, ele me causava ternura. Ele me causava, assim, carinho. Mas era só eu dormir que os pesadelos vinham. E em todos os meus pesadelos, o palhaço, aquele palhaço. E nesses pesadelos, quer dizer, nesses sonhos, parecia que ele sempre queria acabar com a minha vida. Eu dormia, dali a pouco eu começava a sonhar ele ali do lado da cama. Mas só que o olhar dele agora, no meu sonho, era olhar de mal, era olhar de ódio, era olhar aterrorizante. E de repente explodia aquela gargalhada. Parecia que ele gostava de me ver aflita. Parecia que ele gostava de me ver com medo. E gargalhava. Teve noites que eu passei em claro, pois eu não queria dormir, com medo dos meus sonhos, com medo dos meus pesadelos. E em todos os meus sonhos ele aparecia. Eu acordava, quer dizer, eu levantava feito um zumbi. E todos em casa começaram a notar que eu estava abatida, entristecida, sabe, olheira. Eu comecei a ter olheira. Tudo que eu fazia começou a dar errado, cansada, noites mal dormidas, olheira. Eu sentia que estava ficando sem energia. Eu andava depressiva, comecei a andar depressiva e muito desanimada. O fato é que depois que eu trouxe aquele palhaço para minha casa, comprei com tanto gosto, ele tão bonito, ele com um sorriso tão terno, com um olhar tão carinhoso, eu o comprei e o coloquei naquele cantinho. No começo, olha, ele enfeitou o meu quarto. Eu olhava para ele antes de dormir e dava até uma risada, um sorriso também. Mas só que depois eu comecei a perder totalmente a paz, pois minhas noites de sono se tornaram pavorosas. As minhas noites de sono se tornaram noites sombrias. Visto que era eu dormir, eu começava a sonhar e ele vinha todas as noites me atacar em sonho, mas ficava, depois de vê-lo por várias vezes, depois de sonhar com ele várias noites, ele me olhando do lado da cama, ele passou a ir nos pés da cama também. Ele passou então, ora ao lado e ora nos pés da cama. Mas teve uma noite que essa eu não esqueço jamais. Foi dentre as noites a mais aterrorizante, a mais assustadora. Ele, nos pés da cama, vem ao meu lado e aquele olhar de ódio, aquele olhar maligno, ele pula sobre mim e tenta me enforcar. Era espantoso tudo aquilo. Era espantoso. Ele tenta me enforcar. Eu tô sonhando, eu tô em pesadelo e ele tenta me enforcar. Além de querer me enforcar, ele olhava para mim e dava aquelas gargalhadas sarcásticas, macabras.
Ele parecia estar dominado por algo demoníaco. Era como se ele estivesse dominado pelo próprio demônio, sei lá. Antes, minhas noites de sono eram calmas, eram tranquilas, eram noites de muita paz. Eu passei a ter medo daquele palhaço, mesmo sabendo que se tratava de um brinquedo. E quando eu olhava o brinquedo, ele era um brinquedo maravilhoso, gostoso de se olhar. No olhar dele, no jeito dele, era um brinquedo calmo, tranquilo. A gota d'água foi quando numa noite, realmente eu não sei se foi real. Eu tenho até dúvidas. Se foi mais um pesadelo, se foi mais um sonho ou foi real. Porque esse sonho foi tão real que eu penso que ele foi real. Ele estava do lado da minha cama, olhando para mim, todo descabelado. Foi a primeira noite, o primeiro pesadelo, o primeiro sonho que eu tive com ele descabelado. Ele do lado da minha cama, com um olhar profundo, penetrante e desfigurado. Imagine o palhaço todo descabelado, desfigurado, um olhar profundo, penetrante, e em seguida ele saltou sobre mim, gargalhando aquela risada macabra e tentando me enforcar, dizia: morre, desgraçada! Morre, desgraçada! Hoje eu te mato, morre, desgraçada! Foi quando eu voltei daquele transe que até hoje não sei se foi real. Eu acho que foi real, tem hora que eu penso que foi real. Ou eu estava tendo um pesadelo, mas pesadelo real. Quando eu voltei assim, eu estava assustada, apavorada, em pânico. Acendi a luz do abajur e ele estava lá no cantinho dele. Aquela carinha que não demonstrava mal algum, que não demonstrava nada de anormal, nem parecia o palhaço demoníaco dos meus sonhos, dos meus pesadelos. Estava lá no cantinho dele, transmitindo ternura, transmitindo... Eu só sei que eram 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, e eu decidi jogá-lo no quintal de casa. E assim que amanhecesse o dia, eu ia dar fim naquele palhaço. A princípio, eu pensei em jogar no lixo, mas devido a tudo que ocorreu comigo, sei lá, poderia também ocorrer com outra pessoa que o encontrasse. E sendo assim, assim que amanheceu o dia, em vez de jogar no lixo, eu decidi colocar fogo. Eu decidi colocar fogo nele no quintal mesmo, sem esperar 1 minuto a mais. Fui para o quintal, com fósforo e álcool. Então, lá nos fundos do quintal, eu despejei álcool nele. Tomei uma certa distância, acendi um fósforo e joguei. Fez assim, fluf, pegou fogo. E conforme ele era consumido pelas chamas do fogo, o sorriso dele foi se transfigurando de uma maneira assustadora. Conforme ele foi se contorcendo do fogo, o sorriso dele foi ficando aquele sorriso macabro, assustador, sabe, algo maligno. E aquilo parece que foi olhando para mim e mais evidente ainda, deixando um ódio, sabe, conforme ele foi se queimando, como se ele olhasse para mim, sabe, com ódio, com raiva. Parecia, inclusive, me pareceu que daquela fumaça que começou a levantar vultos, enquanto ele era consumido pelo fogo, vultos, aquela fumaça foi se transformando em vultos. Eu sentia fortes arrepios, eu sentia aqueles arrepios, mas deixei aquele palhaço queimar, até restarem apenas cinzas.
E foi assim que tudo acabou. Finalmente, a paz voltou na minha vida, na minha casa. Antes, a atmosfera, a energia da casa havia mudado muito. Tudo tornou-se pesado, muito estranho mesmo. Hoje em dia, eu sigo minha vida tranquilamente e tenho muito cuidado ao adquirir qualquer objeto ou brinquedo usado, pois o mal pode estar sempre à espreita para agir. Não dá para saber. Não dá para saber que energia a gente está trazendo para dentro da nossa casa. Contudo, com tudo que me aconteceu, eu peguei muito medo de palhaços. Pode até parecer fofinhos, alegres, brincalhões, mas o fantasma do medo paira sobre mim, mesmo 8 anos depois. Este fato aconteceu comigo há 8 anos atrás. O sobrenatural existe. E eu sou prova viva disso. Por fim, encerro este relato e deixo aqui toda a minha admiração pelo seu brilhante trabalho, Eli Correia, e por sua narrativa única. Igual a você, para narrar as cartas, não tem ninguém. Eu sou Guelcia Crusco, aqui de Limeira. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma forma também, ao escrever essa carta e você narrá-la, é uma forma também de eu colocar mais uma pá de cal sobre esse passado, sobre esses meus sonhos. Porque ainda que tudo tenha terminado, que eu voltei a ter a vida em paz, calma, ainda, em algumas noites, ainda trago os traumas daquelas noites, principalmente da última noite, aquela que decidi dar fim ao palhaço. Morre, desgraçada, morre! Eu vou te matar, eu vou te matar! O palhaço do brechó. Guelcia Crusco, de Limeira. Mais uma história que a vida, que o sobrenatural escreveu. Que saudade de você. Momento de maior audiência do rádio brasileiro. Que saudade de você. Twinkle, twinkle, little star. Eu nunca esqueci de um fato que aconteceu com minha falecida mãezinha e que ela sempre contava para mim e também para os meus irmãos, e que papai ficou sabendo também porque eles estavam namorando naquela época. Não, eu nunca esqueci deste fato. Distrito de Vargem, cidade de Bragança. Foi neste lugar, era neste lugar, era nesta localidade que mamãe e a família moravam. A Semana Santa. Sim, era a Semana Santa. Uma das amigas de mamãe, chamada Terezinha, como sempre fazia, apareceu em casa, em sua casa, na casa de mamãe, para conversar. As duas eram amigas,
amigas inseparáveis. Tinham quase as mesmas idades, em torno de 17 para 18. Tinham quase as mesmas idades, 17 para 18. Mamãe, então, que estava querendo ir na casa da vovó, e como a Terezinha tinha chegado, se animou, porque agora ela tinha companhia para ir na casa da vovó. E convidou Terezinha para que fosse com ela, para que as duas fossem juntas à casa da vovó. Terezinha, mais do que depressa, aceitou. Vamos sim, vamos sim. E as duas então foram para a casa de vovó. Só que na época em que tudo aconteceu, tudo era difícil. E o jeito foi ir caminhando pela estradinha rente à linha do trem ali em Bragança, distrito de Vargem, município de Bragança. Então as duas começaram a caminhar rente à linha do trem pela estradinha. E iam andar bem, iam andar bastante. Mas sabe, duas jovens, 17, 18 anos, iam conversando, iam cantando e chegariam logo, embora não fosse tão perto. E as duas chegaram. E ao baterem palmas e chamaram pelo nome da vovó: vovó, vovô, sou eu, vó, sou eu, vô. E já de fora sentiram aquele cheiro gostoso de pão sendo feito em casa, sabe, pão caseiro, aquele cheiro delicioso de pão caseiro sendo feito em casa. A vovó estava tirando do forno, daquele forno a lenha, tirando do forno de lenha aquele gostoso pão caseiro, pão feito em casa. O vô, que gostava de dar suas talagadas nas suas pingas, é quem veio atendê-las e já gritou: ô véia, olha quem chegou, a nossa neta e uma amiga. Vamos entrando, gente, vamos entrando. Chegaram em boa hora. A sua avó tá assando o pão, tá tirando a fornada agora, tá uma delícia. A avó também toda alegre, já veio lá de dentro e abraçou a minha mãe, a neta, abraçou a Terezinha, a amiga, que estavam as duas juntas, e mandou: se senta, olha, eu vou ferver leite, eu vou fazer um café, o pão acabou de sair do forno, mas aquele cheiro gostoso de pão. Ah, que cheiro gostoso que tem o pão feito em casa. Eu vou continuar por ali, né? Vocês ficam à vontade, que eu tô ouvindo umas músicas aqui, umas músicas caipira, e tô bebendo umas pinguinhas, mas já vou acompanhar vocês no café também aí. Mas ele, vovô, mesmo que bebesse umas pinguinhas a mais, não era de se alterar. Era um homem inofensivo, pacato, sabe, um homem bom, alegre, só que tinha aquele costume há muitos anos de beber umas doses. A chegada de mamãe e desta amiga deixou o vovô e a vovó muito contentes, muito felizes, e quase não recebiam visitas daquela distância. Então a conversa estava animada. O café saiu, aquele cheiro gostoso de café. O leite foi fervido, aquele pão delicioso ali na mesa, feitinho na hora, quentinho. Ó do céu, que cheiro gostoso. Vó, se a senhora deixar, eu como esse pão inteiro. Ah, pode comer, menina, pode comer, tem muito pão aqui. Vocês vão levar um pão, inclusive, lá pra casa de vocês. E começou então a passar as horas, e as duas ali amigas, a mamãe e a Terezinha, quando então a vovó disse: olha, minhas filhas, já vai escurecer, hein? Vocês não querem passar a noite aqui? Não é bom duas mocinhas andarem sozinhas pela estradinha. Não, vó, não vai dar. A Terezinha nem avisou os pais dela. E eu também, sabe, eu não avisei minha mãe, né, que eu vinha pra cá, que eu ia dormir. Eu falei pra ela que eu vinha, mas ia voltar. E se a gente ficar, eles vão ficar desesperados. A gente já vai embora então, já vai embora. Aí foi o vô que entrou na conversa, insistindo para que a minha mãe e mais a amiga Terezinha ficassem. E como ele viu que nem a neta, a minha mãe, nem a amiga iam ficar, ele começou então a contar uma coisa que a avó até achou ruim com ele. Velho, você tá de fogo? Você tá de fogo? Para de assustar as meninas, para de assustar as meninas. Eu não tô assustando as meninas, eu não tô assustando, eu só tô falando a verdade.
que elas deveriam passar a noite aqui, já que ficaram até agora, que elas durmam aqui, qual o problema? Não, vô, não posso, porque minha mãe fica desesperada. Não, olha, a Terezinha não avisou ninguém. É o seguinte, eu não estou colocando susto em vocês. É que aquele lugar mais descampado, vocês vão ter que passar por lá. Tem ali umas coisas. Ô, velho, para de falar essas coisas. Deixa as meninas em paz. As meninas, então você tem que voltar. Eu tenho que avisar elas, porque senão pode ser, Deus me livre e guarde, acontecer algum problema. Porque ali naquele descampado, ó, vocês estão vendo ali? Então vocês vão ter que passar por lá. Ali, às vezes se ouve choro de crianças, que ali naquelas casas, vocês estão vendo lá, uma, duas, ali, aquelas ali moravam mulheres, mulheres da vida fácil, mulheres, vamos dizer, prostitutas. E elas, quando engravidavam, elas tiravam o bebê ali mesmo, para não atrapalhar a vida delas. Elas não podiam ter filhos. Como é que elas iriam ganhar dinheiro se ficassem grávidas e tivessem um neném? Então, ainda mais agora na Semana Santa, eu só tô falando para vocês que fiquem aqui, passem a noite aqui, que é melhor. Porque, de repente, vocês vão ter que passar por lá. E pode ser que vocês escutem algum choro de crianças. Durmam aqui, amanhã cedinho vocês vão. Credo, vô. Mas o senhor tá pondo medo na gente? Não, eu não tô pondo medo, eu só tô avisando. Não é sempre que acontece, mas já aconteceu de pessoas passarem a noite lá naquele lugar, e aquele lugar é obrigado a passar, e ouvirem choro de crianças que, segundo dizem, são abortos. São crianças abortadas pelas mulheres da vida fácil, que engravidavam e, não podendo ficar grávida porque atrapalharia o negócio, o trabalho, o ganhar de dinheiro, então elas abortavam e ali deixavam as crianças ali abortadas, enterravam ali mesmo. Então hoje que não existe mais essas mulheres, mas as crianças estão lá, e quando se passa em certas oportunidades, pode-se ouvir ainda o choro das crianças. Não, vô. Então é o seguinte, então a gente já está indo agora. A gente já está indo já. Então temos de ir embora, senão a gente até ia ficar mesmo. É que eu não avisei minha mãe, a Terezinha avisou. Mas olha, Terezinha, vamos embora. A avó então ainda embrulhou alguns daqueles pães e deu para minha mãe, a neta, e deu também um pão para Terezinha, que levasse para suas casas. E ainda disse: olha, é o seguinte, tá escurecendo, a tarde tá caindo muito rápida, leva uma lanterna. Quando vocês voltar amanhã, depois outro dia, vocês trazem a lanterna, mas levem a lanterna para usar no caminho. Ai, vó, mas eu tô com tanto medo. Não liga não, o avô de vocês falou demais. Falou, ele tomou umas pinguinhas a mais aí. Vão lá tranquilas, vai. Tenham fé e podem ir tranquila. Então, saiu cada uma com um pão, as duas com aquela lanterna. As duas se despediram e pegaram a estradinha, então retornando para as casas, e arrependidas de terem deixado a hora passar, arrependidas de terem deixado a tarde cair e a noite estar chegando, arrependidas de não terem ido mais cedo. Puxa, a gente podia ter ido mais cedo, hein? A gente podia ter, mas estava tão gostoso a casa da minha avó, estava tão legal, mas a gente devia ter vindo mais cedo. Ai, agora, hein? Será que meu avô falou só para assustar a gente ou é verdade? Não sei, né? Teu avô já vive aqui muitos anos. Pode ser que seja verdade, pode ser que não, mas vamos depressa, vamos correr. Olha, no caminho, ainda minha mãe e a Terezinha vinham comentando o que o vô tinha contado. E a Terezinha dizendo: isso é tudo bobagem, sabe? É coisa de gente antiga. Você não viu a sua mãe falar que ele tinha bebido umas pingas a mais? Verdade ou não, as duas estavam com os passos apressados. Queriam chegar o mais rápido possível em casa, o mais depressa. Mas foi se aproximando aquele lugar descampado.
e foi se aproximando. Elas estavam se aproximando, os passos apressados, os passos rápidos, estavam se aproximando daquele lugar descampado que, segundo o vô falou, era um lugar onde ficavam mulheres da vida fácil, mulheres do sexo. Era como assim, um lugar assim que os homens iam lá, né? E elas então, quando engravidavam, ou iam embora, ou então, se queriam continuar trabalhando, elas abortavam, elas mesmas tiravam a criança. E então estava se aproximando daquele lugar, aquelas 2, 3 casas antigas, casas que já estavam quase assim, meio que já, onde, segundo o vô, agora já está escuro mesmo. As duas estão com a lanterna acesa. A Terezinha chamou a atenção de mamãe para algo que ela viu entre aquelas casas, quase que taperas, devido serem casas já num estado assim, muito ruim, sabe, quando a casa está envelhecida, meio que caindo, umas até sem telhado, ali não podia morar ninguém, mas a Terezinha viu uma coisa lá naquelas casas, viu inclusive uma luz bem fraquinha acesa. E não é luz de lâmpada, porque não havia energia elétrica. Não pode ser luz de lâmpada, não tem. E outra, também não pode ser lampião, porque não tem ninguém morando. Era uma luz, sim, mas de vela, que acendia, que apagava, como se alguém batesse no pavio, apagasse. Elas estão ali passando, elas não conseguem correr, elas caminham, elas querem disparar, mas não conseguem. Aquela luz, ela acende, apaga e acende como se fosse uma luz de vela. Aquilo foi deixando as duas aterrorizadas, minha mãe e a amiga Terezinha. Como pode ser aquilo? Quem pode estar lá dentro? Vamos correr, vamos embora daqui. Acho que o vô tinha razão. Esse lugar aqui é mal assombrado, esse lugar é mal assombrado, mas cadê perna? Cadê perna pra correr? Correr eu quero, mas cadê a perna? Elas estão nervosas, elas querem correr, mas parece que as pernas estão travadas. As pernas parecem que estão travadas, estão andando querendo correr, mas não conseguem. E de repente, foi aí que tanto uma como outra, tanto minha mãe como Terezinha, começaram a ouvir aquilo que o vô falou. Então o vô não mentiu não, é verdade. Aquilo que o vô falou. Choro de crianças. Mas não era só de uma criança, era o choro de várias crianças. Eram choros longos, sofridos. Não, vamos correr, vamos correr. E as duas aí conseguiram correr. Vamos correr. E quase sem fôlego, já não conseguiam mais respirar. As duas pararam por alguns instantes e olhando para aqueles 2, 3 casebres, o clarão da vela ainda mais forte, o clarão da vela mais forte, e o choro daqueles bebês estridentes, o choro horríveis, mas como os casebres. Vamos embora. Tem assombração nessas casas, tem assombração. Vamos embora. Mamãe não estava conseguindo se mexer.
Por mais que ela quisesse, por mais que a amiga Terezinha, o medo era muito. A luz da vela estava clareando forte aquele casebre. Lá dentro não tinha ninguém, impossível. Elas tinham passado durante o dia e não tinha ninguém, são lugares abandonados. Reunindo o resto de forças que restava, Terezinha, a amiga, vai puxando minha mãe pela mão e elas vão tentando seguir em frente, iluminando o caminho com o foco daquela lanterna que a avó tinha emprestado a elas. As duas apavoradas entre a estradinha e a linha de trem, arrependidos porque não vieram mais cedo, arrependidos porque não tinham vindo mais cedo. E de repente, elas ouvem o apito de trem. Só que elas não sabem de que lado vem, de onde vem o trem. Não se sabe de onde vem o trem. Acontece muito disso. Você ouve no escuro o barulho do trem. Cadê o trem? Vem da direita ou vem da esquerda? Vem de trás, vem pela frente. Aí aos poucos as duas não desmaiam. Mas apito de trem a esta hora, apito de trem a esta hora, isso jamais pode acontecer. O último trem que passa naquela estrada, ou passava, era às 6 horas. E agora já passou das 6 faz tempo. Horrorizadas, elas vão pro meio do mato, saem de onde estavam, ou seja, de rente à linha, porque o trem vem vindo. Elas não sabem de onde, ouvem o apito, mas da onde que vem o trem? Da onde? Da onde? E elas então entram no mato, já estão um pouco distante dos casebres, aonde ainda brilha uma luz de uma vela. Agora o trem apitando, elas saem da linha do trem, estão morrendo de medo, estão apavoradas, entram, se escondem atrás de umas árvores. O apito do trem parou. E de repente, ouvem o barulho do trem se aproximando. O trem se aproximando. As duas estão agachadas entre as árvores. E não demorou muito, em meio àquele pânico, eis que surge, soltando fagulhas, apenas a máquina do trem. Sem vagões, não havia vagões, apenas a máquina barulhenta passa. Terezinha se agarrou em mamãe. As duas então começam a rezar o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Pai nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como... Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Deus, nosso Senhor, Nossa Senhora, ajuda, não deixa que aconteça nada para nós. Deus, nosso Senhor, Nossa Senhora, Jesus Cristo, seu Filho amado, Pai nosso que está no céu, santificado seja. Ave Maria, cheia de graças. A máquina de trem que vai passando, vai passando, vai passando, não em velocidade. É uma máquina que vai passando. E dentro dela se vê vultos, apenas se mexendo assim, através de uma luz que vem de um fogo, de dentro da cabeça, só vultos. E minha mãe rezava tanto, e Terezinha rezava, as duas tremiam. E foi assim que a máquina passou. E aí tudo voltou à calmaria. E lá naquela tapera que já estava a uma certa distância, o foco de luz de repente se apagou. E o choro dos bebês cessaram. Acabou. As duas em estado de choque esperaram mais um tempo. Mamãe tinha feito xixi na calça. Terezinha tinha feito xixi na calça. As duas estavam molhadas de tanto medo. E só então que sentiram que estava tudo
local, uma vela se apagou lá naquele casebre. As crianças não choram mais. A máquina do trem passou. Só então. Temos que ir embora. Temos que ir embora. Conseguem voltar para a estradinha, já que elas tinham pulado ali naquele meio de mato entre as árvores, e se colocam ao caminho de volta e tentam correr e chegaram em petição de miséria, olhos arregalados, machucadas, sangrando porque se emprenharam no mato, se esfolaram de espinhos. As duas fizeram um xixi na calça. Mamãe desesperada, tanto a mamãe como também a família da Terezinha estavam todos desesperados. Foi a noite de maior horror que viveram. Um casal de velhos amigos do meu avô, pai de mamãe, já aposentado há muitos daquela estrada de ferro chamada Bragantina, contou que ele próprio já havia passado por situações semelhantes e difíceis, como mamãe e a sua amiga Terezinha tinham passado. E esse amigo aposentado da estrada de ferro Bragantina, amigo de vovô, disse o seguinte, que a única coisa que elas deviam fazer era mandar celebrar uma missa, que rezassem por aquelas almas. O choro das criancinhas, de fato, era, segundo este amigo aposentado da estrada de ferro Bragantina, amigo do vovô, esses choros realmente eram de crianças, filhos das prostitutas, que desesperadas elas abortavam, matavam suas crianças e enterravam ali no quintal. Elas não tinham condições de criar, além do que iam atrapalhar a vida delas. Elas precisavam dos homens para ganhar dinheiro, e grávida não tinha como ganhar dinheiro, com filho não tinham, então a pessoa tinha que ir embora. Então as que não queriam ir embora, elas abortavam. E ali muitas crianças haviam sido sepultadas, crianças ainda fetos, criancinhas, às vezes até ficava até com muitos meses, 5 meses, às vezes a criança até já formada. E quanto à máquina barulhenta, soltando faíscas de fogo, e os vultos dessa máquina eram almas perturbadas, eram almas de pessoas mortas, bêbados, mendigos, andarilhos, que ao longo do tempo tinham sido atropelados pelas composições que ali passavam. Eram pessoas que às vezes visitavam as mulheres, bebiam e às vezes depois iam para a linha do trem, ou bêbadas, e eram atropeladas. Mamãe e aquela sua amiga Terezinha fizeram tudo que esse senhor aposentado da estrada de ferro Bragantina disse a elas. Todos os meses, durante 1 ano, mandaram celebrar missa em intenção daquelas almas. Primeiro dos anjinhos, das crianças abortadas por aquelas mães prostitutas. E também por aqueles que foram atropelados na via férrea, esmagados, que precisavam também de orações, de luz, pois viviam nas trevas. Sim, este fato é verdadeiro. Este fato é verídico. Eu, Cibele Silveira, aqui do bairro Cruzeiro, em Bragança Paulista, sou testemunha, sou a filha, sou a neta de quem viveu e presenciou todos esses fatos do além. De almas sofridas, de almas ali perdidas,
Bragança Paulista, Sibeli Silveira. Durante um ano, todos os meses, minha mãe mandou celebrar missas. E junto com a amiga Terezinha, pelas almas dos anjinhos abortados e por aqueles que perderam a vida naquela linha de trem. Bêbados, mendigos, atropelados, andarilhos, estraçalhados, esfacelados pelas composições. Estrada de Ferro Bragantina, distrito de Vargem Grande, ali, naquele ponto, onde as mulheres ficavam, tinham suas casas. E ali abortavam e enterravam as crianças. E bêbados, andarilhos e mendigos eram atropelados. Ali, exatamente ali. A composição que passa e vultos, o choro das crianças, a vela que se acende. Que saudade de você. Mais uma história que a vida e a morte escreveram juntas.